Faz agora. Olá, Brenes, tudo bem? Tudo, professor. Ótimo, beleza. Só queria confirmar porque estava dando certo. Bom dia, Giovana B. Olá, bom dia para vocês todos, da 111, 112 e 113. Estamos iniciando mais uma live, e essa live do dia 3 de agosto de 2020. E nesse conteúdo dessa primeira live, nós vamos iniciar a matéria do segundo semestre, que é o terceiro bimestre, que vamos estudar sobre aspectos humanos, tá? Relacionado às notas, não se preocupem, porque nós temos uma data limite para deixar todas as notas arrumadas. E quem vai arrumar essas notas é a Secretaria Escolar. Então, se você tiver alguma dúvida, é só enviar e-mail para mim que eu já falo para você, porque na minha planilha as notas estão certas, tá? Se tiver algum problema, é só mandar e-mail que nós vamos deixar respondido para você, ok? Vamos iniciar a nossa live de hoje pedindo a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Esteja com cada aluno da 111, 112 e 113, para que eles possam ter um dia feliz, uma semana de bênçãos ao seu lado e possam sentir a presença de Jesus Cristo sempre na vida deles. Também estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome, Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, como hoje é o primeiro dia do primeiro semestre, porque agora nós estamos começando a matéria do terceiro bimestre sobre aspectos humanos, então eu vou, o primeiro conteúdo eu vou já passar para vocês no quadro. Então eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente passar esse conteúdo, ok? Então o primeiro que nós vamos ver é relacionado à demografia. Demografia, né? Como você pode observar ali. Terceiro bimestre de 2020, é a apostila número 3 que nós estamos trabalhando com vocês, que vamos trabalhar, módulo 1, da página 2 a 21. Se você tiver a apostila, acompanhe, abra sua apostila lá na página 2 para termos o conteúdo dessa manhã. Bom, esse é o primeiro calendário que eu quero mostrar para vocês relacionado ao mês de agosto. Você pode observar o seguinte, aqui nós estamos hoje no dia 3 de agosto, é a primeira parte, que é a nossa live Zoom, que é segunda-feira. E nós vamos ver com vocês hoje o primeiro estudo demográfico que vai da página 2 a 3. Então vamos ver com você alguma coisa relacionada à página 2 e 3. Já na outra aula, vocês vão ter a aula gravada no YouTube, que é sobre conceitos demográficos da página 3 e 6. A outra semana, do dia 10 a 13, a primeira aula vai ser gravada no Live Zoom,
que falaremos sobre teorias demográficas da página 6 a 8. Depois a segunda parte vai ser no YouTube a gravação, é transição demográfica da página 8 e estrutura etária da página 8 à página 9. Outra semana, do dia 17 a 20, nós vamos ter a live gravada, estrutura de trabalho da página 9 a 13. Depois nós vamos ter a segunda parte, que vai ser pela Associação Sul-Paranense, a USB, que vai ter atividades diagnósticas, mais ou menos essa data que vai ser essa atividade diagnóstica, que é uma prova elaborada pela Associação Sul-Paranense e pela União Sul-Brasileira. Como falei para vocês... Professor, oi? só uma pergunta. Tem uma galera que não tá conseguindo entrar na aula, porque quando a gente aperta no link do Zoom, fala que tem que fazer login para entrar, uma coisa assim. Então tem que... Lavínia, fala para eles que eles precisam atualizar o sistema para entrar, tá? Tá bom? Tá bom. Porque vocês estão entrando direto. Agora tem que pedir para eles atualizarem o Zoom para entrar. A mesma coisa aconteceu comigo. Também tive que atualizar o Zoom para entrar. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Lavínia. Bom, depois nós temos aqui... Então, essa atividade diagnóstica que eu estava falando sobre a Associação Sul-Paranense e a União Sul-Brasileira é uma atividade diagnóstica que você deve realizar. Só que essa atividade diagnóstica não irá valer nota para o boletim do terceiro bimestre, certo? Essa atividade, ela vai ver em que nível que você está do conhecimento que foi estudado. E uma das aulas que nós gravamos, nós fizemos essa revisão geral para vocês dessa atividade diagnóstica que vai ser nessa semana, do dia 17 e 18 de agosto, ok? Depois, no dia 24 a 27, nós vamos ter uma outra live que vai falar sobre migrações, da página 13 à página número 15. Migrações, eu dividi em duas partes, porque esse assunto é bem extenso. Então, a migração, a parte 1, da página 13 a 15, e outra migração, a parte 2, da 15 a 17, tá? Então, esse vai ser os assuntos que nós iremos ver com vocês durante o mês de agosto. Então, repetindo, a aula de hoje, estudos demográficos, página 2 e 3. Depois, o vídeo já foi gravado no YouTube, conceitos demográficos, a página 3 a 6. Na outra semana, live, nós vamos falar sobre teorias demográficas, a página 6 a 8. Depois, YouTube, a gravação Transição Demográfica, página 8, e estrutura etária. Aí nós vamos ter a live Zoom, que vai ser estrutura do trabalho, da 9 a 13. Essa atividade diagnóstica, como eu falei para vocês, é uma atividade que vocês irão fazer na plataforma do Eclass, mas não vai valer nota, só para ver em que nível que vocês estão no conhecimento da matéria de geografia. Não só geografia, como outras disciplinas também. Aí na live Zoom do dia 24 de agosto, migrações, parte 1, página 13 e 15. Depois a parte 2, 15 e 17. Agora aqui, ó, olha só essas duas últimas linhas aqui, que é importante. Você já pode ir fazendo, só que você tem que postar na data que está mostrada. Ó, dia 26 de agosto, a turma 111 e 112 vão apresentar as atividades apostila, que é a página 17 a 21. Está aqui. E no dia 27 de agosto, a turma 113 irá postar a página 17 a 21. Tá bom? Então, essas são as atividades que irão ocorrer no mês de agosto, ok? Certo? Continuando. Lavínia, os alunos conseguiram entrar, Lavínia? Calma aí, só um pouquinho. Tem que falar para eles, Lavínia, que tem que atualizar o sistema para eles entrarem, tá bom? Obrigado. Bom, nós estamos na semana do dia 3 a 6 de agosto de 2020 e hoje vamos falar sobre a página número 2, a página número 3, que é a apostila 3. Apostila 3, tá? Que já estamos no terceiro bimestre. E a primeira parte vai ser a nossa live, ok? Então vamos lá.
o assunto, página 2 e 3. Então, vamos continuar. Vamos à primeira parte, que é o conceito, o que é demografia. Então, quando se fala em demografia, é uma ciência que estuda a população humana. Então, você vê, por exemplo, quando nós falamos o que é geografia, é o estudo da Terra. Quando falamos sobre climatologia, é o estudo do clima. Quando nós falamos hidrografia, é o estudo das águas. Agora, demografia é uma área da ciência que estuda a população humana. E o que nós estudamos no aspecto populacional? Eu estou indo devagar, porque você pode abrir a sua apostila na página número 2 e já poderão grifar esse conceito que já tem na página número 2, o que é demografia. Agora, que aspectos que nós podemos, por exemplo, estudar relacionado à população humana? Então, nós podemos estudar, por exemplo, natalidade. Natalidade significa o quê? É o número de pessoas que nascem durante um determinado período. Agora, essa taxa de natalidade, ela é só observada para aquelas crianças que nascem vivas. Assim, professor, mas tem aquelas que nascem mortas? Sim, lógico, né? Muitas vezes, quando vai ocorrer o parto, a criança já está morta dentro da barriga da mamãe, conforme nós vamos ver no assunto de hoje. Então, essa natalidade são o quê? O número de pessoas que nascem vivas em qualquer espaço. E essa natalidade, ela para países ricos, é porcentagem de 100. E para países pobres ou emergentes, é porcentagem de 1000. Então, esse é um dos aspectos que a população humana observa, que é a taxa de natalidade. Agora nós temos a taxa de mortalidade. O que é taxa de mortalidade? Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem num determinado período. E esse período sempre vai ser o período observado pelo censo a cada ano. Agora, por exemplo, assim, essa mortalidade, ela vai só ser observada quando a pessoa morreu, quando ela receber o documento, a certidão de óbito. Por exemplo, se ela desapareceu, se ela está escondida, se não tem nada em outro lugar, ela não é conhecida como morta. Ela só é morta quando apresenta a certidão de óbito, né? Então, por exemplo, de repente, alguém sequestrou uma determinada pessoa, essa pessoa foi morta numa determinada localidade e eles estão à procura faz tempo e nunca encontram essa pessoa. Mas na taxa de mortalidade, quando encontro essa pessoa, aí é proposto como morta. E a taxa de mortalidade também é a mesma coisa. Para a porcentagem de países ricos, é porcentagem de 100, e para países pobres é porcentagem de 1000, ok? Outro detalhe também que estuda a demografia, outro aspecto, é a fecundidade. Essa fecundidade é a taxa de fecundidade de uma determinada mulher, né? E essa taxa de fecundidade de determinada mulher, ela é proposta... Cecília, estou falando o seguinte: professor, tem muita gente que não está conseguindo entrar. Cecília, fala para eles, por favor, atualizar o sistema, tá? Tem que atualizar o Zoom para entrar, ok, Cecília? Avise para a turma aí, porque eu, quando entrei hoje no meu sistema, eu tive que atualizar o sistema para entrar, tá bom? Por favor, avise. Obrigado, Cecília. Continuando. Ô, professor, só Oi. que eles não estão conseguindo. Eles falaram que tipo, já fizeram isso, aí pede a data de nascimento para fazer login e eles não estão conseguindo. Aparece como falha de inscrição. Pois é, o meu, Lavínia, a mesma coisa aconteceu hoje também. Quando fui entrar para fazer a live com vocês, eu tive que fazer todos esses dados para entrar, entendeu? Ou também se pedir para a professora Marcele, fala assim, professora Marcele, nós não estamos Fala conseguindo... para eles entrarem Oi? direto no aplicativo do Zoom, que vai ter uma opção para você fazer o login só com o Google. Foi assim que eu entrei.
Ah, então tá bom. Então, obrigado por ter avisado assim. Então fica mais fácil. Muito obrigado, tá bom? Professor, Oi. quando eu fui entrar também no computador não estava dando. Aí eu colocava a data de nascimento e falava que eu não poderia usar o Zoom. Mas quando eu entro pelo celular, vai. O Ah, ele aplicativo vai. tá indo. Tem que apertar ali naquele Zoom mesmo para entrar, senão ele não entra, infelizmente. Nesse novo Zoom que me deram, porque o meu Zoom foi Tem que ser pelo renovado. E aplicativo, não aí dá eles não, deram esse gente. novo aí, infelizmente está acontecendo isso aí. Mas não se preocupem que essa aula de hoje está sendo gravada e você pode observar depois na live, tá bom? Obrigado pela ajuda de vocês. Continuando, estava falando sobre fecundidade, né? Fecundidade estava falando o seguinte, que essa taxa de número de pessoas que pode ter filhos, no caso das mulheres, da idade de 15 anos até 49 anos. Essa fecundidade, ela é uma média que é feita no mundo todo e eles observaram que no período de 15 anos até 49 anos de idade, uma mulher pode ser fecunda, ok? Espaço físico é outro espaço que nós podemos observar, que é o espaço voltado para a questão da população que mora ou na zona rural ou na zona urbana. E nós podemos observar que, na atualidade, a predominância da população vive na zona urbana. Zona urbana, que nós vamos estudar no próximo capítulo, é o que nós chamamos de cidades. Então, algum tempo atrás, antes da Revolução Industrial, podemos dizer assim, a maior parte da população vivia onde? Na zona urbana. Desculpa, zona rural. O que é zona rural? Agricultura, pecuária, extração. Mas hoje a predominância da população vive nas cidades. Número 5, espaço econômico. O que é espaço econômico? É a atividade no qual a pessoa está trabalhando. Se a pessoa trabalha no setor primário, o que é primário? Primário é agricultura, pecuária, extração. Ou se trabalha no setor secundário, que são as indústrias. Ou setor terciário, que é o comércio e prestação de serviço. O quaternário, que são voltados para tecnologia, internet, telecomunicação. E o quinário, que é o setor voltado para a mão de obra voluntária. Então, esses são os elementos, o espaço econômico, que fazem parte da demografia. Ok? Agora vamos para a página número 2 e observar o que é censo, né? Você sabe que o último censo que foi feito no Brasil foi em 2010. E quem trabalha com isso é o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. Então vamos ver com vocês alguma coisa? Acompanhe então aqui na leitura. Diz assim: o recenseamento demográfico é um estudo estatístico. Quando se fala estatístico, ele vai observar alguma coisa. O que ele vai observar? Então vamos lá. Ele vai observar a população. Até coloquei em azul e grifei. Então esse censo, ele vai ser o estudo observando a formação da população de uma determinada área, que possibilita a recolha de várias informações. Quais são as informações que esse estudo estatístico vai observar? Então vamos ver lá. Tais como o número de habitantes. Então ele vai observar o primeiro item, número de habitantes. O número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde como vivem as pessoas, profissão, entre outras coisas. Olha só, e esse estudo no Brasil é feito pelo IBGE e é observado a cada 10 anos. E na maioria dos países realiza também em cada 10 anos, porque facilita o recenseamento, ou seja, a contagem de uma determinada quantidade de pessoas de uma zona, ou da zona urbana, ou da zona rural, ou de uma determinada cidade, ou estado, ou país. Agora, quando eu falei é um estudo estatístico, a população, ele vai observar 3 itens. Quais são os 3 itens?
homens e mulheres. O que seria homens e mulheres? É o sexo. Segundo item, crianças e adultos. Quando eu falo crianças e adultos, estou falando na idade. Então, vai ter aqui crianças, adultos e idosos. Então, aqui, o segundo item do censo é o que nós chamamos de idade. E o terceiro é a profissão, que é a atividade econômica. Então, um censo, ele pode estudar e observar em grande quantidade 3 itens. Repetindo, homens e mulheres é o sexo. Então, primeiro, o sexo. Segundo, crianças e idosos nós chamamos de faixa etária. E o terceiro, profissão. Então, são esses 3 itens que fazem parte de um censo. E também esses 3 itens que fazem parte de um censo são os itens que fazem do estudo do censo, o recenseamento demográfico. Isso aqui também pertence à pirâmide etária, ok? Continuando. Ô, professor. Oi. Fala. O censo que era para eles fazerem esse ano, eles vão fazer ano que vem? O censo que era para ser feito no ano 2020, que eles queriam começar agora no mês de agosto, então eles vão deixar só para o ano que vem, a princípio, né? Se não encontrarem a vacina ou os medicamentos suficientes, então fica proposto só para 2021. Mas o mundo todo já está propondo para 2021 essa realização por causa dessa pandemia, ok? Entendi. Segundo a definição da ONU, o que significa a ONU? Organização das Nações Unidas. Um recenseamento de população pode ser definido como o conjunto das operações que consistem em recolher, agrupar e publicar dados demográficos. Que dados demográficos são esses? Aquilo que eu já falei para vocês no parágrafo anterior. Homens e mulheres é o sexo, crianças e idosos, faixa etária, e profissão é atividade econômica. Então, esses são os dados que são recolhidos demográficos. Questão econômica e questão social, relativos ao momento determinado ou, em certos períodos, a todos os habitantes de um país ou território. Então, por exemplo, a ONU, ela não vai vir aqui no Brasil fazer o recenseamento aqui no Brasil. Quem faz o recenseamento aqui no Brasil é o que nós chamamos o IBGE. E o IBGE, a cada 10 anos, ou seja, a cada 0, eles fazem esse censo, esse estudo estatístico, e é enviado para quem? Para a ONU. E a ONU, com isso, ele sabe qual é a quantidade de pessoas que nós temos no mundo. Agora você fala assim, professor, mas se o país não faz parte da ONU, então aquele país que não faz parte da ONU não é considerado o número de habitantes do mundo. Por exemplo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo atualmente. Desses 7 bilhões do mundo, só para os países que fazem parte da ONU. Quem não faz parte da ONU, então nós não fazem parte desse contexto. Então pode ser que no mundo tenha mais do que 7 bilhões de pessoas, ok? Continuando. Agora o censo aqui no Brasil, como é que foi observado, como é que foi criado, como que nós temos essa situação? Então você pode observar, no Brasil, o primeiro censo que foi criado foi em 1872. Desculpe, 1872. Depois foi em 1890, depois 1990 e 1920. Só a partir de 1936, com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi observado, criada essa instituição chamada IBGE, e a partir desse período, tudo é voltado no final de 0. Agora você fala assim, mas em 1872 foi criado um censo no Brasil? Sim, foi só para verificar qual o número de pessoas que tinha no Brasil. No período do Império foi observado isso para ver quantos homens tinha no Brasil. Era só contagem de homens, nesse período não contava as mulheres, tá? Só contava os homens, para observar a quantidade de homens que tinha no Brasil para servir como mão de obra para trabalho, tá?
Mesma coisa aconteceu em 1890, 1920. Aí você viu que depois sempre ficou no zero, no final do zero. E aí, em 1936, quando foi criado o censo, esse censo, então, a cada final zero, ela realiza o censo. Como foi falado, esse ano 2020, final zero. O censo era para ser realizado esse ano. A princípio, não, por causa dessa pandemia e que não encontraram uma vacina, uma injeção para isso. Mas no processo, o mundo todo observa no final zero. Agora, professor, mas algumas vezes a gente é questionado, é perguntado, que não é no ano zero, por censos. Olha só, os censos demográficos são planejados para serem executados nos anos e finais zero. Como, por exemplo, o último censo foi feito no ano 2010. O próximo censo, 2020, e assim por diante. Para ser executado nos anos e finais zero, ou seja, a cada 10 anos. Será que isso é caro ou é barato para fazer? Isso é muito caro. Envolve toda a parte administrativa, política, econômica do país para realizar um censo. E esse censo, sendo caro, por que é caro no Brasil? Porque nós temos no Brasil, por exemplo, região sul. Região sul é fácil de fazer o censo. Região sudeste é a mesma coisa. Agora vai para a região norte. O que a região norte tem de dificuldade? A região norte de dificuldade são o quê? Os afluentes e subafluentes do rio Amazonas. E isso vai dificultar, por exemplo, a entrada de pesquisadores do IBGE para chegar numa determinada localidade, né? Então, quando, por exemplo, agora você está na cidade de São Paulo, capital, você vai num condomínio fechado, o condomínio de Alphaville. Será que todo mundo lá desse condomínio vai deixar abrir a porta para realizar o censo? Então, esse censo, infelizmente, muitas vezes não é real. No intervalo entre dois censos demográficos, realiza-se a contagem de população. Todavia, por questões orçamentárias e financeiras, a contagem planejada para 2005 só foi concretizada em 2007, realizando-se através do censo agropecuário. Por exemplo, o que eu quero dizer aí nesse final do texto? O nosso censo do Brasil é feito cada final de zero. O último foi feito em 2000, depois 2010 e 2020. Agora, se tiver, como teve ali 2005, 2007, isso, quando tem, não é o próprio país que vai financiar esse estudo do censo. Quem vai fazer é aquele que está preocupado. Por exemplo, em 2007 foi feito o censo agropecuário. Então, o agropecuário queria saber, por exemplo, qual era o custo dos produtos produzidos na agricultura e produzidos na pecuária para fornecimento de qualidade e quantidade para a população. Então, o censo agropecuário, em 2007, foi um estudo pago pela agricultura e a pecuária para o IBGE, e o IBGE fez esse censo, né? Porque o censo normal que o governo vai pagar para financiar é só no final zero. E quando tem esses no meio do caminho, são censos realizados pagos. É a mesma coisa, por exemplo, chegou o período da eleição de prefeito, ou deputados, ou senadores, ou presidente, ou governadores, etc., deputados e senadores, assim vai. Esse censo que são perguntados na rua, né? Você passa na rua, alguém pergunta assim, você vota? Sim. Quem você vai votar? Qual o presidente? Aí você fala, presidente tal. O que acontece? Isso também é uma pesquisa. E essa pesquisa também é um censo. Agora, esse censo é feito pelo Brasil? Não é feito pelo governo brasileiro, e sim por instituições que pagam o IBGE para fazer isso à parte. Ok? Entenderam? Então, quando você fala em censo do Brasil, ele faz só no final de zero. 2000, 2010, 2020. E é feito pelo IBGE e é pago pelo governo, financiado pelo governo federal. Agora, quando tem esses intervalos no meio do caminho, esses são o quê? Interesses próprios de empresas. E essas empresas, que elas que financiam para o IBGE para fazer o censo, ok? No censo, no geral, que foi feito em 2010, o que foi observado? Foi observado o seguinte, quantas pessoas estão na sala de aula?
Em 2010 foi observado. Ah, gente, outra coisa. 2010 é a pesquisa. Em que ano que sai essa pesquisa depois? Em 2011, ok? 2010 faz a pesquisa e aí o resultado sai depois de um ano, no caso 2011. Então, a educação, eles vão observar quantas crianças estão na escola, se todos estão estudando, quantos nós vamos ter no ensino fundamental 1, fundamental 2, ou no ensino médio, ou na faculdade, né? Então, quantas pessoas têm acesso à educação brasileira, quantos, por exemplo, quando você faz o Enem, é um censo que já está sendo observado, né? Porque eles vão observar através do censo quantas pessoas fizeram o Enem. E nesse Enem, ele pode observar que idade você tem, qual sexo que você tem, qual a cor que você tem, qual é a renda per capita dos seus pais, né? Por exemplo, se você estuda em escola particular ou escola pública, tudo isso é observado. E que região que você faz parte? Se é de Curitiba, então é do Paraná. Paraná pertence à região sul. Então, isso tudo é observado no censo através da educação. Outro ponto, saúde. Por exemplo, quantas pessoas no Brasil têm acesso à saúde? No caso, hospital, postos de saúde, o SUS, clínica, maternidade. Se a tua saúde é paga pelo governo, ou se a sua saúde, você paga um plano de saúde, né? Então, tudo isso, um convênio de saúde, né? Unimed, ou Amil, etc. Então, isso também é observado. Também é observado a saúde, por exemplo, quantos leitos tem disponível a cada hospital ou cada cidade, e assim por diante. Então, isso é estudado pelo censo. Também observa-se, através do censo, quantas pessoas estão empregadas atualmente. Quantas pessoas, por exemplo, têm algum problema que estão desempregados. Por que está desempregada essa população? Qual o motivo que levou? Transportes. Se a cidade que você vive tem transporte suficiente para a população, certo? Então, também isso é observado na questão das cidades, no transporte, ou rodoviário, ferroviário, metroviário, né? E assim por diante. Moradias. Quantas pessoas têm uma determinada casa para morar? A sua casa é própria? Ou sua casa é paga? Ou sua casa é financiada? Né? E isso também o censo vai observar. Você vê que todos esses pontos são analisados pelo IBGE, que vai para o governo, e o governo vai propor, por exemplo, quais seriam as melhores condições para esses pontos que estamos citando. E 2011, logicamente foi feito em 2010, né? Mas 2011 saiu o resultado de que o Brasil, que o mundo todo, desculpem, que o mundo todo chegou na casa dos 7 bilhões de habitantes. Conforme eu falei para vocês, pode ter mais de 7 bilhões de habitantes no mundo todo. Por que pode ter mais de 7 bilhões no mundo todo? Porque nessa proposta é uma proposta de países que fazem parte da ONU. Quem não faz parte da ONU, infelizmente, não vai ter esse contexto da população. Então, esse número, 7 bilhões, não é um número certo, é um número aproximado de pessoas de uma determinada região. Aqui nós podemos observar algumas figuras que foram colocadas. Lá está o cara do censo, né? E diz o seguinte, tem dependentes? Aí coloca assim, põe aí todos os banqueiros e políticos. Então ele está colocando os dependentes como esses banqueiros e políticos que fazem parte desse contexto social que foi observado em 2010. Olha o outro que ele colocou lá o seguinte, qual o grau de instrução? Aí ele colocou lá, réu primário. Lógico que você está observando lá, ele está perguntando o nível educacional. Só que o cara fala assim, eu sou réu primário porque já chegou na prisão e já saiu, por exemplo. Né? São figuras que estão alegando, né, algum ponto de questão relacionado ao censo de 2010. Aqui diz o seguinte, o senhor tem residência fixa? Aí coloca lá a resposta, olha, seu moço, eu não paro em casa. A polícia me prende e a justiça me solta. E assim por diante. Né? São charges configurativas sarcásticas relacionadas ao censo de 2010.
mulher, a pobreza diminuiu no país? Aonde? Você pode observar a mulher com 2 filhos, lá parece estar grávida, para receber o 3º filho e assim por diante. Então, tudo isso voltado para a saúde. São SAGEs que foram criadas para o censo 2010. Aqui diz outro ponto, né? Quantos dependentes? Aí a mulher responde, 3. Meu marido, de cocaína. Meu filho, de crack. E eu, do Bolsa Família. Você vê que são pontos sarcásticos relacionados ao censo de 2010. Você, em casa, você vai ler a página número 2 até a página 6 daquilo que nós trabalhamos, estudamos nessa manhã. E para a próxima aula, nós vamos estudar com vocês conceitos demográficos, a página número 3 à página número 6, ok? Página 3 a 6. E com isso nós finalizamos o conteúdo dessa manhã, certo? E na próxima aula nós vamos continuar esse estudo. Muito obrigado pela sua atenção e vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar com cada aluno da 111, 112 e 113 e que nós possamos ter esse dia de ricas bênçãos vindos dos altos céus. Fica conosco, nos oriente, nos proteja e salva-nos a nossa vida para Ti. Em Teu nome que Te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, fui. Até a próxima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. Desculpe se não foi conseguido entrar hoje no sistema. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.